trabalhos. Aguardar o doutor Edson. Doutor Edson? Confirma se ele ouviu a referência, se ele está com o som ligado, Vitinho. Mandei mensagem para ele aqui, doutor. Estou aguardando aqui a resposta. Tá certo. Fantástico, um colega que entrou agora e colocou uma frase muito bonita, um comentário muito bonito. Brilha, Vitor. A doutora Camila. Vamos brilhar, doutor Vitor. Doutor Romulo, ele pediu para avisar que ele está escutando, só que ele está sem microfone. Aí ele pediu. Tá certo. Não, sem problema. Ele já copiou, então, já entendeu tudinho que ele vai coordenar os trabalhos, então. Minha fala, acho até por causa da minha idade mesmo, fica por último, porque vocês todos são mais novos, eu fico até com vergonha. Mas, assim, da idade, mas é uma referência especial ao professor Edson, por tudo também que ele representa para a gente na UFRR. Ele vai só tentar sair e voltar, doutor Romulo. Pediu um segundinho aqui da paciência do segundo para ele não, tentar. Sem problema. Ainda agora quase que eu faço isso também. Mas aí, com a orientação do piloto da Azul, eu consegui me achar aqui. De vez em quando eu fico perdido também, mas até que eu estou esperto, viu? O meu professor é muito bom também, meu professor de internet, meu TI, professor né? de software, de hardware. Meu professor é excelente, é PhD. Vitor, mas se estiver tudo ok, já pode começar, viu? Tá certo, só esperando o doutor Edson que tentou sair e entrar de novo, professor, porque ele ficou sem câmera e sem microfone. uma saída aí. Aí assim que ele voltar, a gente inicia, tá bom? Nós estamos em horário britânico. Só o doutor Edson entrar, tá tudo ok. Vai dar para a gente começar a tempo. Isso. Tá tudo britânico aqui, tá? Agradeço aos amigos que nós somos aqui, vamos ser elogiados em boletim aqui nas Forças Armadas, porque estamos britânicos mesmo em horário aqui.
Pronto, o Dr. Edson Bussá já está online. Podemos iniciar? Podemos. Vou pedir para o professor Edson coordenar os trabalhos, como eu havia dito, e o professor Edson deu um ok para a gente iniciar, então. Então, pode ser algum problema de som? Vitor, você tem 20 a 30 minutos para a sua apresentação, normalmente é assim, se passar um pouquinho, não vai ser prejudicado em nada. Eu te desejo muito boa sorte, fale tudo que você tecnicamente aprendeu para fazer esse trabalho bem bonito que eu estou com ele aqui na mão. Muito obrigado, Dr. Rômulo. Aproveito aqui esse momento para fazer saudações e desejar uma boa apresentação a todos os senhores, agradecendo a presença de cada um aqui, em especial a todos os membros da banca, a doutora Camila, doutor Raimundo, doutor Edson e doutor Rômulo. É um prazer estar aqui nessa manhã para fazer a apresentação pública do meu trabalho de conclusão de curso, intitulado Nível de Conhecimento dos Estudantes de Medicina sobre Retinopatia Diabética. Eu me chamo Vitor Daniel Menezes Costa e fui orientado ao longo desse tempo pelo professor Rômulo Ferreira da Silva. Bom, inicialmente, gostaria de dizer que o diabetes mellitus é um distúrbio endocrinológico no metabolismo da glicose que afeta a elevada parcela da população mundial e, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, o Brasil está entre os 10 países com maior prevalência dessa doença. A longo prazo, o diabetes mellitus pode trazer diversas complicações sistêmicas ao doente, entre elas oftalmológicas, como a retinopatia diabética. O ensino da oftalmologia nos cursos de graduação em medicina está previsto no currículo médico brasileiro. No entanto, sabe-se que a variedade de métodos de ensino e projetos políticos pedagógicos no Brasil tornam o conhecimento sobre a oftalmologia do acadêmico de medicina algo subjetivo. Apesar da oftalmologia ser uma especialização da profissão médica, é indispensável ao médico generalista, especialmente aqueles que atuam na atenção primária em saúde, que ele possua domínio na prevenção, rastreio e diagnóstico das principais manifestações oftalmológicas do paciente diabético, podendo intervir e evitar a sua evolução para a cegueira irreversível. Diante disso, objetivou-se nesse trabalho analisar o conhecimento dos estudantes de medicina do 4º ano da Universidade Federal sobre a retinopatia diabética. Quanto à metodologia desse trabalho, ele é um estudo transversal, quantitativo, que foi aplicado no curso de medicina da Universidade Federal de Roraima, em que a metodologia de ensino é o PBL, o Problem Based Learning, em português, aprendizagem baseada em problema. E esse trabalho teve um número de protocolo aprovado pelo Comitê Nacional de Ética e Pesquisa da UFRR, que está mostrado no slide para os senhores. Trata-se de uma pesquisa que objetivou analisar o nível de conhecimento e, para tanto, se aplicou um questionário individual, padronizado, estruturado, que continha questões sobre a oftalmologia e a retinopatia diabética que são pertinentes à atuação médica na atenção primária em saúde. Para participar do estudo, os alunos deveriam estar devidamente matriculados no curso durante o 4º ano da graduação e cursado a matéria MED 3.8, que é o método do exame clínico, e alcançado o conceito suficiente ao término deste módulo. É um módulo transversal que é ministrado ao longo de todo o 3º ano, contendo informações acerca da semiologia médica. Foram excluídos do estudo alunos estrangeiros, indígenas, que estivessem cursando semestres anteriores ao 7º naquele momento, que se recusassem a assinar o termo de consentimento livre esclarecido, ou alunos que foram transferidos e reaproveitaram a matéria MED 3.8. Utilizou-se o aplicativo Microsoft Excel para auxiliar na confecção e tabulação dos gráficos e tabelas que são usados aqui nesse trabalho.
Objetiva-se com a apresentação sensibilizar não somente a coordenação do curso, os professores, mas também muitos acadêmicos quanto à importância do estudo da oftalmologia e formar profissionais que estejam atentos para lidar com a retinopatia diabética na comunidade. Para a determinação do nível de conhecimento, utilizou-se os seguintes parâmetros. Quando o índice de acerto das questões for maior ou igual a 90%, o nível de conhecimento será excelente. Será bom quando a taxa estiver entre os valores de 80% e 89,9%. Razoável se entre 60% e 79,9%, e nível de conhecimento ruim quando essa taxa de acerto for menor do que 60%. Participaram do presente estudo 56 acadêmicos do 4º ano de Medicina da Universidade Federal. 56% dessa amostragem era composta por mulheres, certo? Foram excluídos do nosso estudo 6 participantes por não terem alcançado o conceito suficiente na disciplina MED 3.8, método do exame clínico. Os alunos foram questionados acerca das manifestações retinianas da retinopatia diabética e qual delas não eram comumente utilizada para o diagnóstico deste agravo. 32% dos alunos respondeu que exudatos duros e algodonosos não eram utilizados para esse diagnóstico. 8 alunos dentre os 56 responderam que hemorragias intrarretinianas e neovasos não eram encontrados. 10 alunos, que correspondem a 20%, disseram que microaneurismas e hemorragias intrarretinianas não o eram. Apenas 32% dos alunos marcou corretamente que cicatrizes cororetinianas e drusas não eram comumente utilizadas para o diagnóstico de retinopatia diabética. Quando questionados sobre a prevenção e tratamento da retinopatia diabética, houve uma taxa de acerto de 86% pelos alunos do presente estudo. Trazendo um panorama geral do desempenho dos estudantes, quando foram perguntados sobre a retinopatia diabética, houve uma taxa de acerto de 62% nessa questão. Ao serem indagados sobre os fatores de risco, obtiveram o melhor desempenho nesse estudo, alcançando um índice de acerto de 98%. Ao serem perguntados sobre a abordagem, a taxa de acerto foi de 70%. Quanto à prevenção e tratamento, obteve-se o desempenho de 86% de acerto. Quanto ao prognóstico, houve um acerto de apenas 42%, o que faz com que essa questão tenha sido a segunda menos acertada, perdendo posição apenas para a questão que fazia menção às manifestações oftalmológicas da retinopatia diabética. Um outro dado importante obtido pode se encontrar quando os alunos foram perguntados sobre o seu nível de conhecimento e se os mesmos o consideravam suficiente para reconhecer e manejar um caso de retinopatia diabética. 94% dos alunos responderam que não consideravam os seus níveis de conhecimentos adequados para reconhecer e manejar um caso na atenção primária. Diante desses resultados, introduz-se agora um momento da discussão em que verifica-se que, apesar dos estudantes possuírem um conhecimento ruim sobre as manifestações oculares específicas da retinopatia diabética e ao prognóstico da doença, houve um desempenho satisfatório em relação ao restante do questionário e em que eles alcançaram um nível de 65,6% de acerto global. Podemos justificar isso devido aos instrumentos utilizados pelo médico generalista. Sabe-se que o oftalmoscópio convencional, utilizado para a oftalmoscopia direta, oferece um campo de visão de apenas 10 graus. E isto, mesmo que o paciente esteja submetido à dilatação pupilar sob colírio midiático. Sabe-se que essa rotina não é muito comum na prática da atenção primária. E é muito mais valioso para o médico que ele conduza o paciente e oriente adequadamente do que identificar de fato e precisão as lesões que o paciente está apresentando naquele momento. Os especialistas oftalmologistas dispõem de uma série de equipamentos, lentes com dioptrias maiores, equipamentos binoculares, como o Escapes, que está sendo usado por esse médico aqui, que podem facilitar e precisar ainda mais o diagnóstico e a visualização da retina pelos médicos oftalmologistas. Trago aqui para vocês uma retinografia colorida e peço o Vênus à banca para fazer uma explicação dessa imagem, que trata-se de uma retinografia colorida do olho direito. O nosso nervo óptico, a escavação óptica, costuma nos orientar quanto ao posicionamento e qual dos olhos do paciente a gente está observando no momento. O nervo óptico está sempre na porção mais nasal do paciente. Aqui visualizamos a parte da mácula e da fóvea, então temos noção de que esta é uma retinografia colorida do olho direito de algum paciente que está sendo visualizado por nós médicos. Os sinais microvasculares retinianos clássicos incluem os microaneurismas, que são as primeiras manifestações que serão apresentadas no olho do paciente. Teremos também as hemorragias, as microhemorragias retinianas, que estão aqui visualizadas nessa seta à esquerda.
Aparentemente, né, elas aparentam estar com esse aspecto em chama de vela, comumente citado na literatura. Encontramos também os exudatos duros, ainda nesta fase da retinopatia diabética, que são depósitos lipídicos decorrentes do dano às células desencadeados pelo sorbitol, um metabólito após o nível de glicose elevada que acaba sendo convertido na região retiniana e intervindo ali na forma de dano, tanto osmótico quanto do estresse oxidativo. Este metabólito se acumula naquela região e vai gerar dano aos pericitos, que fazem parte da membrana protetora, a membrana protetora da retina, a barreira hematorretiniana. Dentro dessas 10 camadas da retina, nós vamos encontrar ainda uma camada de células ganglionares, que nós visualizaremos em breve, os exudatos algodonosos. Podem existir também, no fundo de olho do paciente diabético, essas alterações que estão sendo mostradas agora. São os chamados bigging venosos, ou perolização, ou ainda são chamadas de vênulas em rosário, decorrentes do processo de obstrução e geram, de fato, na retina do paciente, um processo de ensalsichamento, como se fosse formação de salsicha, devido à estase de fluxo sanguíneo naquela região, que está sendo comprometido devido aos danos que os vasos estão sofrendo. Visualizamos aqui agora os exudatos algodonosos, né, manifestam-se como pontos de algodão, que estão sendo mostrados pelas setas. Parecem de fato algodões e eles são decorrentes da isquemia, da hipóxia que está afetando a retina naquele momento. E eles são nada mais nada menos do que um comprometimento daquela camada de células dentre as 10 da retina. Nós temos a camada de células ganglionares. E os axônios dessas células são comprometidos. E o refluxo do material que cursa dentro de seus axônios acaba por extravasar e é manifestado no fundo de olho do paciente como os exudatos algodonosos. A retinopatia não proliferativa é o estágio inicial da retinopatia diabética. Reconhecê-la pode nos propiciar uma previsão de risco de progressão da perda visual e a determinação do intervalo de revisão. Quando surgem os vasos na retina, os neovasos, nós estamos frente a uma nova entidade da retinopatia diabética chamada retinopatia diabética proliferativa, que é nada mais nada menos do que uma resposta a toda essa hipóxia e ao fator de crescimento endotelial que acaba sendo secretado naquela região. Isso leva a retina a formar novos vasos, e por serem novos vasos, são ineficazes, não conseguem levar o fluxo sanguíneo adequado. Isso comprometerá a retina do paciente ao longo prazo, levando à perda da visão em relação à nova fixação desses vasos e consequente tração que eles realizam na retina do paciente. Esses vasos, costumeiramente, crescem entre a camada de retina perfundida e a não perfundida. A tração acaba por levantar esses tecidos e gerar um descolamento da retina. O diabetes mellitus é hoje um dos maiores problemas de saúde no mundo todo. Somente no Brasil existem quase 14 milhões de pessoas, de acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, no ano de 2014. Esses dados vão crescendo e tendem a aumentar nos próximos 20 anos. Muitas pessoas ainda não foram nem diagnosticadas. Cerca de 50% dos portadores de diabetes vão desenvolver algum grau de retinopatia diabética ao longo da vida. Isso significa dizer que a cada 2 pacientes diabéticos que cruzaram nosso caminho durante a vivência clínica, pelo menos um deles vai manifestar algum grau de retinopatia diabética. E quando comparamos esses pacientes diabéticos a pacientes não portadores de diabetes, aqueles que possuem o agravo têm 30 vezes mais chance de tornar-se cego ao longo da vida. A porcentagem de pacientes diabéticos com algum grau de retinopatia diabética aumenta em decorrência do tempo de instalação da doença. Como vocês observaram nos resultados, este fenômeno foi identificado em quase sua totalidade dos alunos, de maneira que podemos visualizar, inclusive, uma porcentagem após 25 anos de 80% dos pacientes diabéticos com algum grau de retinopatia diabética. No Brasil, estima-se que a cegueira entre os pacientes diabéticos já alcança a prevalência de 4,8%. Então, temos o tempo de acometimento de diabetes como principal fator para o desenvolvimento da retinopatia diabética, e, em segundo lugar, nós temos os níveis hiperglicêmicos, a manutenção dos níveis hiperglicêmicos como fator desencadeante da retinopatia diabética. Algumas ações podem prevenir o diabetes e suas complicações. E essas ações têm como alvo rastrear quem tem alto risco para desenvolver a doença, como a prevenção primária, e assim iniciar os cuidados preventivos com esse paciente. Além de rastrear quem já tem o diabetes, mas ainda não sabe, a prevenção secundária, a fim de ofertar para esse paciente o tratamento mais precoce. Nesse sentido, pesquisas nacionais e internacionais têm discutido ações que possam ajudar a controlar o avanço dessa doença e também das suas complicações.
que muitas vezes são consequências de uma assistência que não considera as especificidades da cronicidade, como modelos assistenciais inadequados e voltados para a cura das doenças, que é presente na lógica do modelo biomédico e acompanha o acadêmico, acompanha o médico desde o seu processo de formação. Peço vênias à banca para exemplificar em uma situação de vivência clínica que costumeiramente estávamos de frente na atenção primária, que é o diagnóstico do paciente com diabetes. Ele recebe as suas orientações, recebe o seu receituário adequado com as suas medicações que ele começará a tomar, mas ele sempre costuma perguntar, e quando eu paro de tomar isso? Quando é o fim desse tratamento? Eu posso tomar algum chá, deixar a medicação de lado? Eu já estou curado do diabetes? Então, tudo isso decorre de um problema de comunicação e esclarecimento ao próprio paciente diabético, porque o próprio acadêmico, o próprio modelo que é criado, modelo assistencial curativo, ele não consegue lidar diretamente com esse papel, não consegue atribuir ao paciente o papel de ator principal no seu tratamento, e que o médico, através da informação, atua apenas como um coadjuvante. Em um estudo realizado com pacientes diabéticos usuários do sistema de saúde, aqui nas UBSs da nossa cidade, foi um estudo performado por um acadêmico egresso daqui, o Thiago Irakawa, ele reconheceu que 76,7% dos pacientes diabéticos sequer nunca ouviu falar sobre a retinopatia diabética. Destaca um ponto importante que foi abordado nesse estudo, que é o papel do médico de família e comunidade como um dos principais vetores da informação para esses pacientes diabéticos. Formar médicos alertas à retinopatia diabética promove um rompimento da cadeia de desinformação e ajuda na prevenção à cegueira por estes e outros agravos. É de fundamental importância que o médico generalista saiba como fazer o manejo inicial de pacientes com queixas oftalmológicas, até porque várias doenças costumam cursar, além do diabetes mellitus, com um grau de comprometimento oftalmológico. Cito aqui a hipertensão, algumas colagenases e outras doenças reumatológicas. Um médico não especialista ele é capaz de resolver até 69% das urgências oftalmológicas e encaminhar corretamente 100% dos casos em que é necessária a avaliação do oftalmologista. A triagem para retinopatia diabética é um aspecto importante no combate ao diabetes mellitus no mundo todo. Mesmo que nós tenhamos oftalmologistas disponíveis, subespecialistas em retina, aptos a fazer essa triagem, utilizá-los para triar cada pessoa com diabetes mellitus significa um uso ineficiente dos recursos. Em um ambiente que hajam recursos escassos, existem componentes que podem assegurar uma boa triagem e uma boa avaliação do paciente com diabetes. O exame de acuidade visual refratada utilizando a tabela de Snellen em um campo de 3 a 4 metros do paciente acaba por nos ajudar na determinação da acuidade visual desse paciente. Uma simples lanterna de caneta, hoje nós temos os celulares com lanternas, mas para preservar a segurança do ambiente, é interessante que utilizemos a caneta, né, a lanterna, caneta, ou alguma lanterna. O Dr. Rômulo costuma citar bastante, vou parafraseá-lo aqui, que existe lá no japonês, sem fazer marketing para ele, lanternas de 10, 15 reais, que um acadêmico, que um médico pode levar no seu kit, né, no seu kit de equipamentos clínicos para o seu plantão. E o oftalmoscópio direto, né, esse oftalmoscópio costumeiramente é utilizado e os acadêmicos e médicos generalistas costumam ter mais cuidado para visualizar o fundo de olho do paciente e encontrar ali, de acordo com as suas aperfeiçoações técnicas, as manifestações retinianas do paciente com retinopatia diabética. Trago agora essa imagem essa é uma imagem de óleo sobre tela, que foi pintada por Mary Cassatt, que viveu entre os anos de 1843 e 1926, mulher em um colar de pérolas em um loge, de 1876, para elucidar e introduzir aos senhores a discussão sobre as manifestações, os sintomas de retinopatia diabética, que costumeiramente são vista embaçada, a perda de visão e a distorção da imagem. O paciente pode ainda ser assintomático. No entanto, aguardar a apresentação dos sintomas pode levar ao paciente um dano inexorável, um caminho inexorável à perda da visão e comprometimento significativo da sua vida. Mary Cassatt, no fim de sua vida, foi impedida de pintar devido a complicações relacionadas ao diabetes mellitus, e daí destacamos a importância do exame periódico e o tratamento da retinopatia diabética, que mesmo não eliminando todos os casos de perda visual, reduzem consideravelmente o número de pacientes cegos pela doença e melhora e aprimora a qualidade de vida do paciente diabético. Quanto à condução e segmento do paciente diabético, houve um desempenho razoável de 70% de acerto dos alunos no presente estudo. Em pacientes com diabetes mellitus tipo 2, a avaliação oftalmológica deve ser realizada imediatamente após o diagnóstico. Por muitas das vezes, esses pacientes já apresentam alguma lesão retiniana no momento do diagnóstico do diabetes.
E naqueles pacientes com diabetes mellitus tipo 1, recomenda-se que as avaliações iniciem-se 3 a 5 anos após o início do diabetes ou depois do início da puberdade. Nesses pacientes com diabetes mellitus tipo 1, encontra-se uma frequência de 3,5 a 4 anos para início das manifestações. Apesar da diferença entre os currículos e metodologias de ensino nas escolas médicas do Brasil, um estudo semelhante com acadêmicos constatou com a aplicação de questionário que 99,1% dos participantes daquele estudo sentiam-se inseguros para atender uma urgência oftalmológica, dados que corroboram com o que foi encontrado no estudo da UFRR. Ainda neste estudo da UFPI, os alunos obtiveram um desempenho de 60,1% de acerto na questão que tratava sobre as alterações retinianas decorrentes da hipertensão arterial sistêmica e do diabetes mellitus, um valor que assemelha-se ao alcançado pelos discentes da UFRR. Um levantamento que foi feito em 6 escolas médicas do estado de São Paulo mostrou a insuficiência do conhecimento de oftalmologia por médicos não oftalmologistas, pois em nenhuma das 16 questões daquele estudo obtiveram um acerto maior do que 80%, que era o considerado bom. Dados da Organização Mundial de Saúde indicam que para cada paciente cego, existem pelo menos outros 6 pacientes portadores de baixa visão. Por isso a importância de aprimorar sempre os conhecimentos sobre retinopatia diabética. Esses conhecimentos irão colaborar diretamente para a diminuição desses índices, além de evitar a marginalização da pessoa cega e a portadora de baixa visão. Os danos causados pela cegueira comprometem não somente o nível psicossocial do paciente, dos familiares e cuidadores, mas também afetam a esfera econômica. Um estudo que foi conduzido pela instituição americana Prevent Blindness estimou que nos Estados Unidos, somente em 2013, as despesas médicas diretas, a perda de produtividade e outros gastos relacionados à pessoa com comprometimento visual custaram aproximadamente 14,5 bilhões de dólares. Isso ao se considerar apenas as pessoas com menos de 40 anos. Quando ampliamos o nosso horizonte e consideramos as pessoas de todas as faixas etárias, esses valores chegam aos incríveis 139 bilhões de dólares. O ensino da oftalmologia para o médico compreende 3 níveis: a graduação, a residência médica e a pós-graduação. Embora o objetivo geral de todos seja o mesmo, ou seja, através da aquisição de conhecimento e de habilidades específicas, evitar a cegueira, melhorar a visão e a qualidade de vida dos pacientes, cada um destes níveis tem objetivos mais específicos. No entanto, assim como dito por Silva após a verificação de estudos em 3 regiões do país, há necessidade de reavaliações no ensino da oftalmologia na graduação. Conclui-se, então, que os alunos do quarto ano da Universidade Federal de Roraima obtiveram um desempenho excelente e bom nas questões que envolviam fatores de risco e prevenção e tratamento da retinopatia diabética. Todavia, mais de 90% dos estudantes consideraram que os seus conhecimentos não eram suficientes para reconhecer e manejar um caso de retinopatia diabética na atenção primária. Destaca-se ainda que estes alunos são capazes de determinar quando um fundo de olho está dentro dos parâmetros fisiológicos, uma vez que os mesmos foram submetidos a uma avaliação prática de fundoscopia ao término da disciplina MED 3.8, método do exame clínico. Pode-se inserir no decorrer dos 3 primeiros anos da graduação, na disciplina transversal Interação, Ensino, Serviço e Comunidade, conferências expositivas para os alunos e estimam o desenvolvimento de atividades informativas para a população sobre o diabetes mellitus e suas complicações, nas unidades básicas de saúde da cidade mesmo, fomentando nos alunos mais interesse por informação acerca desta e outras complicações do diabetes, e provendo a comunidade, ao final do curso, médicos cada vez mais atentos e preparados para prevenir a cegueira por retinopatia diabética. O diabetes é a principal causa de cegueira, amputação, doença cardíaca, falência renal e morte precoce. O incentivo e apoio dos poderes legislativo e executivo a campanhas de prevenção e informação para a população podem impulsionar o alcance da informação através de ações como o Novembro Azul, o Dia Mundial da Diabetes, no dia 14 de novembro, e o Abril Marrom, que é o meio de prevenção, combate e reabilitação às diversas espécies de cegueira. A ação preventiva contra o diabetes e o controle das suas complicações começa ainda na atenção primária em saúde. Um bom controle deste agravo, a partir da sua gênese, implica numa redução dos impactos socioeconômicos do fluxo de pacientes para os atendimentos secundários de oftalmologia, endocrinologia, cardiologia, nefrologia,
cirurgia vascular e emergência, além de proporcionar uma melhora importante na qualidade de vida de cada paciente. Essas foram as minhas referências. Eu gostaria de finalizar com esta frase de Santa Teresa de Calcutá, que diz que, por vezes, sentimos que aquilo que fazemos não é senão uma gota de água no mar, mas o mar seria menor se lhe faltasse uma gota. Muito obrigado. Muito bom, viu? Excelente. Dr. Rômulo agora. O Dr. Rômulo pediu para ser no final, então fica à vontade, Dr. Raimundo. Victor, piloto da Azul, como deve ser chamado, não sei. Excelente apresentação, tá? Tá de parabéns você, doutor Rômulo, que colaborou, os demais da banca, a doutora Camila, o doutor Edson, que não sei se está por aí ainda, e os companheiros que também estão aí me prestigiando. Vitor, acho que é o segundo ou terceiro slide sobre alguma coisa de 94%. Dá uma voltadinha lá nesse slide para mim, por favor. Mas... Esse aqui, professor? Acho que esse... Aí, queria que você falasse mais um pouquinho aí desse resultado aí. Certo, doutor. Essa questão foi uma sugestão dada pelo Dr. Rômulo, porque, como esse é um questionário estruturado, né, na maioria das vezes, pela noção prática de provas, né, os alunos conseguem obter um bom desempenho em outras questões. Entretanto, essa é uma questão que nos traz um reflexo de como estão os nossos, é um reflexo de como estão os nossos alunos, como estão os acadêmicos, se eles de fato se sentem confortáveis. Isto é um dado que se manifesta também em outras áreas. Diversos estudos sobre cuidados paliativos, por exemplo, como tem sido apresentado pelos colegas, mostram valores semelhantes, em que, apesar de os alunos obterem um bom desempenho, muitos deles não se sentem confortáveis na hora de realizar uma prescrição, e a mesma coisa se aplica aqui também aos conhecimentos sobre retinopatia diabética. Apesar de ter um bom desempenho, não considera o seu nível de conhecimento adequado e não se sente seguro para reconhecer e manejar um caso. Ok. Vitor, e você, a que se deve isso? Se é a instituição, se é o método de ensino, se é os preceptores, o que você acha que se deve isso? Doutor Raimundo, responsabilizar o método acaba por... Não vejo como a melhor alternativa, né? Não vejo que esse é de fato o motivo. Não se conhece aquilo que nunca se viu. Né? A gente está muito atento a diabetes mellitus, todo mundo vai fazer, acompanha um paciente que foi diagnosticado com diabetes mellitus, a gente lida bastante com pacientes diabéticos, afinal, a frequência de pacientes que visitam a unidade básica de saúde portadora de diabetes é muito elevada. Só que quando não se tem uma chavinha ligada, olha, esse paciente pode ter retinopatia diabética, esse paciente pode, ele pode estar apresentando outras complicações decorrentes dessa doença, a gente acaba por esquecer de encaminhar, de verificar, de triar esse paciente de maneira adequada, doutor. E outro problema também, Vitor, é a questão o caminhamento, a referência contra a referência, né? Os médicos da atenção básica sempre questionam essa parte aí, como a falta de comunicação, porque o paciente, quando a gente manda, o doutor Romulo sabe, o doutor Edson, a doutora Camila, a gente manda para lá, muitas vezes a gente não tem essa resposta, tá? O que foi que aconteceu com o paciente, né? E no caso de um diabético, no caso de um problema na visão, é a mesma situação. A gente encaminha
e não tem aquela resposta, né? Que a gente sabe que tem a falha na rede, no sistema, a contrarreferência nem sempre funciona como deveria, e são diversos problemas que ainda fazem com que as pessoas, às vezes, não tenham esse pleno conhecimento, tá? E o médico da atenção básica, que deveria resolver em torno de 69%, né, de alguns problemas relacionados a isso, acaba não resolvendo, né? Porque muitas vezes ele depende dessa situação aí, depende dessa resposta para dar continuidade a um tratamento ou o que seja, né? Porque na atenção básica, as unidades, elas nem todas, eu acredito, não sei, mas nem todas têm os aparelhos necessários. E alguns médicos também não têm, né? Então, isso também é um meio que dificulta, tá? Essa questão aí. E sobre aquela parte lá também, que inclusive eu participei do trabalho lá do Tiago, né, que 76% pacientes não sabem, o problema aí questão, eu não sei se é comunicação ou é falta de interesse, mas sempre quando os próprios alunos falam do diabetes na atenção básica, eles sempre falam das complicações, né? Só que as pessoas, eles não sabem ainda que essas complicações, se você falar cegueira, eles entendem. Agora, quando fala assim, retinopatia diabética, realmente, eles não vão entender isso aí. Mas, assim, na atenção primária, que você já passou por lá, as ações, o que você acha que está faltando para que tenha mais conhecimento, tanto a parte da população, quanto os alunos? O que está faltando, assim, dentro da atenção primária? Certo, doutor Raimundo. Eu vejo que a gente pode ter a gente pode bater mais nessa tecla, né? O estímulo, por exemplo, aos alunos, quase todos os alunos que passam, a gente não tem a mesma vivência porque são unidades básicas de saúde diferentes, né? Mas isso dentro de um programa, dentro do cronograma do próprio módulo, desempenhar essa atividade pode ser tratada como um checklist, um checkpoint, por exemplo, para uma obtenção de uma nota prática do aluno. E isso, de fato, enriquece não só o aluno, mas também, como eu bem disse no trabalho, favorece a própria população. Eu já vivenciei, por exemplo, grupo de roda de conversa com gestantes, né? Durante os dias que eram delimitados ao pré-natal, na sua unidade básica de saúde mesmo. Então, esses grupos são bastante enriquecedores, não somente para os alunos, mas também são muito enriquecedores para os pacientes. Ô, Raimundo, está me ouvindo aí? Eu estou sim, doutor. Eu consegui conectar no celular. Meu computador travou aqui a câmera e travou o microfone da reunião, mas eu acompanhei toda a apresentação do nosso amigo Vitor aí. Eu posso falar um pouquinho, então? Você está falando uma coisa básica aí que eu acho que é fundamental, eu acho que é a abordagem que o colega faz aí na apresentação dele, que falta formação, né? Eu acho que é isso que ele está dizendo, né? Falta formação de preocupação com esse tipo de patologia que está cada dia aumentando mais, cada dia atingindo mais e mais famílias do Brasil, e que a Camila, por exemplo, boa tarde, doutora, bom dia, doutora Camila, tudo bem? Saudade de você. Que trabalha no dia a dia e vê lá no Coronel Mota, o que o Rômulo falou, a gente só pega as consequências. O que o Vitor está abordando aí, você imagina a falta de conhecimento de estudantes de medicina, você imagina da população. É verdade. Né? Então, falta o quê? Falta um processo aí de trabalhar mais com a medicina preventiva, que é fundamental. A atenção básica tem que crescer muito no mundo inteiro. Os países que fizeram bem essa lição de casa estão surfando. O Vietnã lá quase não tem Covid. Em Cuba, você vê a própria China. Mas eles têm muita atenção básica funcionando. Porque também aqui a gente fala, né? Mas está funcionando. Tem lá uma lanterninha, pelo menos o cara dar uma olhada no olho para ver se tem catarata. Nem isso a gente consegue fazer. É complicado. Eu acho que a nossa universidade tem que se mobilizar mais para a parte da prevenção. Tá? Eu acho que isso aí que o Vitor colocou. É fundamental também, isso é importante. É o processo educacional que deve começar lá na primeira infância. Né? É verdade. Vitor,
De parabéns, tá? Gostei muito, tá? Tá de parabéns, tá? Parabéns a todos nós da banca e o Dr. Romulo que acompanhou, né? Isso aí dentro do princípio, né? Esse processo que deveria, esse acompanhamento igual os alunos do primeiro ano até o sexto, né? Aquele acompanhamento onde possa realmente dar assistência, tá? E condições necessárias para que eles realizem cada vez um trabalho melhor. Parabéns. Rômulo, o teu microfone está desligado. Professor Edson, eu posso fazer uma observação? É óbvio. Posso. Estamos aguardando vocês falarem aí um pouquinho. Então, bom dia a todos. É tanta coisa que existe, né? Para falar sobre diabetes. É verdade. Diga aí. Bom dia a todos. Parabéns, Vitor, pela apresentação. Você brilhou, né? Foi uma apresentação brilhante, mas também eu não poderia esperar outra coisa, sendo você o aluno orientado pelo professor Rômulo, que é um médico professor excelente também. Obrigado, professora. Gostaria de dar bom dia a todos, ao professor Edson e ao professor Raimundo também. Minhas observações serão mais diretas, ressaltar principalmente a relevância desse tema, né? Então, a gente sabe que é muito importante, durante o contexto clínico, durante a prática clínica, a gente fazer o rastreio das complicações crônicas do diabetes. Então, não só a retinopatia diabética, que é o tema da apresentação, mas a nefropatia, a neuropatia diabética também, né? E lembrar que esse paciente que vai desenvolver a neurose a longo prazo é um paciente que pode precisar de insulina lá na frente. Então, como é que esse paciente vai desenvolver a sua autonomia no manejo da insulina, no manejo das medicações, se ele tiver uma baixa acuidade visual? Então, a gente tem que pensar nesse contexto também de qualidade de vida, falar da importância do impacto econômico. Você citou um estudo, o Prevent Blindness, né, que em todas as faixas etárias, o gasto no ano de 2013, se eu não me engano, foi de 139 bilhões. Então, o impacto econômico dessa doença também é muito importante. Então, a gente também tem que falar do aspecto social e econômico. Lembrar que a gente, além do médico generalista, né, fazer avaliação do fundo de olho, o exame clínico ali, oftalmológico, a gente também, ao encaminhar, ao referenciar esse paciente para o oftalmologista, para o nível de atenção secundária em saúde, a gente pode ajudá-lo, então, descrever o nível de hemoglobina glicada, o nível de glicemia de jejum que esse paciente tem no último exame, e a gente gosta de fazer isso para ajudar o colega, né, colocar as comorbidades, se é hipertenso também, a gente sabe que diabetes traz o combo de obesidade, hipertensão, então isso tudo ajuda ao exame clínico e ao raciocínio do colega oftalmologista. Eu achei esse índice de acerto de 65,6%, um índice, como você mencionou, razoável, então, portanto, é a maioria, né, dos estudantes. Então, isso já nos deixa feliz, porque a gente sabe que a realidade em outras escolas médicas não é essa. Me deixou muito feliz também você mencionar que os alunos egressos da UFRR sabem fazer um bom fundo de olho. Então, saber pelo menos o aspecto normal de um fundo de olho, isso já é um diferencial muito grande de vocês, porque não é o que a gente vê ao longo, dos outros estados, né? Então, vocês estão de parabéns, isso já é muito importante ser mencionado. As duas perguntas que eu tinha elaborado para fazer, o professor Raimundo já fez, então, essa questão de você falar que 94% se autodeclararam com baixo conhecimento sobre retinopatia diabética, então você já também já discursou também um pouco como que a gente poderia melhorar daqui para frente, né? Enfim, também essa questão de 76,7% dos pacientes nunca terem ouvido falar sobre retinopatia diabética também, você também já elaborou algumas respostas, enfim,
como que a gente poderia solucionar esse problema. Eu queria destacar também que o professor Raimundo falou que, às vezes, a gente usando o termo retinopatia diabética com o paciente, ele fica meio perdido. Então, se você falar, deixa cego, a diabetes acomete a vista, de repente, esse percentual poderia ser até um pouquinho maior, tenho a impressão. Então, e alguns destaques também que você fez ao longo da sua apresentação, que o médico generalista pode resolver 69% das urgências oftalmológicas. Então, olha a importância da gente atentar para esse contexto do exame clínico, do exame oftalmológico. E é isso, assim, lembrando que você também fez referência a estudos no Piauí, São Paulo, então é um contexto do ensino médico generalizado, digamos assim, se a gente puder pegar essas duas amostras e transportar para o Brasil inteiro, então a importância da gente tentar melhorar o ensino médico de uma maneira geral. E, enfim, eu gostaria de fazer essas observações, e eu queria só, Vitor, se você puder, na página 10 você falou da relação da cronicidade da doença com o modelo biomédico. Você falou muito bem na sua apresentação, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa relação do modelo biomédico com a cronicidade da doença, por favor. E também, para você já responder, eu queria que você trouxesse mais soluções. Como que a gente pode melhorar o ensino, né, na graduação para poder, enfim, trazer boas respostas nesse sentido. Só confirmando se é esse slide 10 mesmo, professora, que é o slide dos resultados. Não, não é slide, desculpa, eu falei página 10, é que eu estou com o seu TCC aqui na mão. Sim. Tá bom. Vou colocar aqui. Pronto. Então, primeiramente, agradecer, doutora, as suas considerações, agradecer a sua presença também. Vou responder a essa parte logo da página que a senhora perguntou quanto ao modelo biomédico. Né? Isso, eu creio que seja isso é inerente ao estudante de medicina, é inerente ao médico. Né? A gente é programado, a gente passa o nosso curso inteiro querendo descobrir o tratamento, aprendendo a dose, aprendendo como trata, como cura um evento, uma situação, como se nós víssemos o paciente de maneira transversal, um corte do paciente. E a gente não segue o paciente, não tem costume de acompanhá-lo né, de maneira longitudinal, um acompanhamento constante desse paciente. E isso é fruto, vai melhorar se nós fizermos um processo de desconstrução dessa mente, principalmente na atenção primária, naquele médico que cuida e acompanha o paciente. Porque o atendimento secundário, às vezes até o atendimento terciário, ele resolve momentaneamente. Mas até o atendimento secundário, ele é conduzido de maneira lateral, né? São os dois cuidados que vão continuar. O atendimento secundário vai seguir, vai fazer aquela abordagem daquele agravo, mas a atenção primária vai continuar com esse paciente, ela vai continuar cuidando desse paciente. Então, isso tem que ser revisto de acordo com uma mudança de mentalidade que só se desempenha quando a gente tem acesso, a gente tem a oportunidade de abrir, né? A gente tem aquele clique, aquele entendimento de que eu tenho que acompanhar esse paciente precisa ser esclarecido. Esse acompanhamento não vai ser somente agora. Eu vou ver esse paciente em outro momento. A gente vai conseguir cuidar desse paciente melhor. E quanto a uma mudança, caso a gente consiga mudar de outra maneira essa função, por exemplo, nas próprias escolas que não têm essa metodologia ativa como o PBL, né, também enfrentam essas dificuldades. Mas eu acredito que poderia haver um incentivo maior das próprias instituições e até um reconhecimento, visto que muitas das vezes os alunos quase não têm contato com assuntos relacionados à própria oftalmologia, a otorrino, a laringologia, não tem esse conhecimento, não há essa disseminação de conteúdo, né, não há esse incentivo até a obtenção de conhecimento através desses assuntos. Então, acho que parte de uma reflexão própria das instituições de tentar inserir de uma maneira importante. Não é só porque é o olho, o olho é outra especialidade médica, não sei o que cuido. Né? O panorama geral, o médico em si, ele deve conhecer. E a gente não tem tanto contato, de fato, com o otorrino, com o oftalmo, ao longo da nossa graduação.
Então, eu, por exemplo, eu tive esse feeling, né, esse clique, depois que eu pude participar da Liga Acadêmica de Oftalmologia, né? Fiz até menção nos meus agradecimentos, que foi a partir daquela aula, por exemplo, que eu me tornei mais atento à retinopatia diabética. Foi uma aula até que a senhora, o Dr. Edson e o Dr. Romulo estavam sentados na primeira fileira, e a partir daí eu tive mais essa atenção maior. Óbvio que as ligas são atividades extracurriculares que não estão disponíveis a todos os alunos devido ao seu processo de entrada, mas se ela não é acessível em relação a vagas a todos, cabe às próprias instituições terem uma inserção maior dessa questão da oftalmologia e até de outras especialidades também, como, por exemplo, a otorrino. Certo. Muito obrigada, Vitor, pelas respostas. Eu que agradeço. Doutor Edson, tem alguma consideração? Acho que Não, eu acho que é bem legal isso que vocês estão fazendo. Esse ano já tiveram umas 3 ou 4 apresentações sobre trabalho nessa área de doenças crônicas degenerativas. Diabetes eu orientei acho que 2, por motivos extracurriculares. Aí eu não pude estar presente nas bancas pessoalmente, né, e essa pandemia aí também. Mas eu acho interessantíssimo vocês estarem cada vez mais abordando essas alterações que podem ser evitadas, né? Ou pelo menos minimizadas se o diagnóstico for feito de forma mais precoce. E aí vocês levantam o tempo todo a mesma bandeira que a gente já vem falando há anos. Tem que melhorar a atenção básica, tem que municiar, tem que equipar melhor, são coisas simples que economizam um absurdo. A doutora Camila citou aí custo, para cada $1 que se investe na atenção ao diabetes logo no início da doença, você economiza $10 lá na frente. Ou seja, o custo vai ser 10 vezes maior. Então, não tem por que a nossa saúde ainda vacilar tanto, né? Vocês estavam falando, a doença, a principal complicação, a mais precoce de todas, é a neuropatia periférica distal. Você deve ter acompanhado o trabalho do seu colega lá, do nosso coleguinha lá, que apresentou uma dissertação bem interessante, com pesquisa clínica, sabe, como você está fazendo aí, lá no Hospital Coronel Mota. Eu acho que as nossas dificuldades são ainda a nível estruturais, né, estruturação do processo educacional. E é legal salientar que tem vários professores na UFRR que têm buscado fazer esses levantamentos, incentivar os alunos a fazerem um TCC que abordem essas questões mais abrangentes, como você colocou aí. Meus parabéns, a sua apresentação é de um professor. Aliás, acho que nessa aula que você citou lá, essa apresentação que você fez, eu e a doutora Camila estávamos sentados juntos e a gente falou, olha, isso aí é um aluno do 2º ano. Ela falou, olha, tem muito professor que não consegue fazer uma apresentação desse nível. Foi mesmo, professor. Então, lembra disso, Camila? Lembro, né? Perfeitamente. A gente não está puxando o saco dele. Não, a gente está simplesmente constatando 4, 5 anos depois que a formação e o caráter só se aprimoraram. Parabéns, Vitor. Você está de parabéns. Vai ser um grande médico, professor. Não sei, quem sabe não vem para o nosso lado aqui. Sofrer um bocado aqui. Tá bom? Sim, espero. Tudo sim, de bom. Se tempo permitir. Eu acho que foi muito legal. Seu orientador é um cara que é preocupado com a atenção básica, é preocupado com esses cuidados que antecedem o desfecho de agravos mais sérios. A doutora Camila citou, a cegueira é uma coisa absurda. A pessoa fica totalmente dependente de outra pessoa, quem é cego. Então, amputação de pé, essas coisas todas. Eu acho que a gente tem que começar a entrar com o diagnóstico mais precoce dessas doenças. Diabetes dá para ser previsto que ele vai acontecer. A doutora Camila sabe muito bem disso, né? Então, se dá para a gente prever diabetes, então vamos prever e vamos tentar evitar essas complicações que são terríveis, extremamente mutilantes e traz muito sofrimento, não só para o paciente, como para a família dele. Doutor Parabéns Edson. aí. Sim, só uma colocação, tá? Mas parece mentira, doutor Edson, mas ainda tem gente que vai na atenção básica com diabetes, sabendo que tem e não cuida, né?
e ele só lembra de cuidar porque está tendo problema renal, problema na vista, alguma coisa assim. Aí eles lembram, mas tem muitos ainda que vão e a gente pergunta, está tomando alguma coisa? Não, que diz que esse medicamento vicia. Aí fica difícil também, às vezes, lidar com pessoas assim, porque quando você entra para ajudar, já tem complicação. Aí é mais difícil ainda. Porque antes mesmo, orientação é dada, mas as pessoas que, infelizmente, eles deixam a parte curativa, né? Ou seja, por momento, eles não querem saber de estar na prevenção. A gente pode ver isso nessa pandemia, né? Essa pandemia aí está ensinando muito disso aí, que foi discutido hoje. Como a gente ainda não sabe se cuidar, infelizmente. Mas eu acho que aí falta política pública de abordar de outra forma. Também. Sim, de outra forma. O Vitor citou isso aí, a forma de aprender, a forma de ensinar, a forma da gente conviver com o conhecimento, ela está sendo mudada. Vai ser mudada muito mais velozmente hoje. Hoje, o que eu falar no consultório com o paciente, talvez daqui a pouco vai ficar meio irrelevante, porque você consegue fazer essas comunicações em massa para o mundo inteiro, tá? E de forma, de repente, muito mais didática, de forma muito mais atrativa, falando uma linguagem que realmente seja adequada para o usuário do SUS. A nossa linguagem, às vezes, é muito sofisticada. A gente precisa de baixar a bola um pouco mais, mas baixar a bola não quer dizer manter a pessoa na ignorância. Pelo contrário, é abordar de uma forma que ele possa entender o que você está falando. Isso aí vai demorar, porque o processo educacional nosso é complicado, né, amigo? A gente tem ainda milhões de pessoas analfabetas. Acho que o dever de casa a gente está tendo que fazer ainda, né? Doutor Edson. Vitor, eu acho muito legal isso tudo aí. Doutor Rômulo, fala um pouquinho aí para me ouvir, caramba. Pois não. Não, eu estou aqui muito gratificado com essa apresentação e com os comentários. Primeiro, o professor Raimundo começou muito bem para avaliar o trabalho do doutor Vitor Daniel Menezes Costa. Vitor, o seu trabalho a sua apresentação foi brilhante mesmo. A palavra, eu vou plagiar aqui da minha amiga Camila, foi só brilho, mas eu gostaria de dizer uma coisa. Valorizar sempre, então, a prevenção, como você falou no trabalho, em vez do modelo não só curativo, mas começar assim, tudo na vida e medicina como modelo preventivo, já que nós falamos em medicina tem custo, saúde tem custo, além da qualidade de vida dos pacientes. Eu, como paciente diabético, posso te falar isso. E eu queria que todo médico tivesse um oftalmoscópio também, além da lanterna dos alunos. Eu queria que os médicos, também nós médicos, mesmo que eu não fosse especialista em olhos, não fosse oftalmologista, que nós médicos comprássemos um oftalmoscópio direto, porque ele não é caro. Existem programas, intercâmbios internacionais, culturais, que nós podemos adquirir um oftalmoscópio, e todos nós sabemos fazer uma oftalmoscopia. Nós, ex-alunos de escolas federais, também, mesmo que não sejam federais, mas nós que temos esse privilégio, não pagamos ensino. Vejam só, nós não pagamos nenhuma mensalidade. Nós podemos comprar uma lanterna e também podemos comprar um oftalmoscópio. Agora, doutor Vitor, eu queria saber de você, depois de te dizer tudo isso, eu queria saber de você qual é o impacto na tua vida de estudar na UFRR e de saber fazer uma oftalmoscopia tão direta, tão bem feita como você sabe, além da sua irmã também e outros colegas da UFRR, todos eles que passaram conosco sabem examinar os pacientes, já que nós não formamos especialistas, nós formamos bons clínicos gerais. Como você me explica o impacto em sua formação de ter muita segurança em fazer uma oftalmoscopia? E como Camila disse, professor Raimundo, professor Edson, nós temos que saber o que é o normal, para se aparecer alguma normalidade, nós vamos encaminhar então e direcionar. E quem pegar primeiro tem que tratar, é igual hanseníase, nós não podemos perder tempo. Em cardiologia, tempo é músculo.
Em oftalmologia, tempo é visão. Quanto mais cedo nós pudermos tratar esse paciente diabético, hipertenso e outras comorbidades, nós vamos salvar a visão dessa pessoa e vamos evitar que um cego crie 6 de visão subnormal e o custo, como já foi citado, o custo econômico, o impacto econômico de um país que está em desenvolvimento ainda é muito grande. Mas então me responda, qual o impacto em sua formação de você saber oftalmoscopia e a importância de você ter participado de uma liga tão bem estruturada como todas as nossas ligas da UFRR, mas cite a importância do impacto de você ter participado da Liga de Oftalmologia. E o que isso significa para você? Obrigado pelas palavras, doutor Rômulo. O fato de nós estudantes que vamos sair, né, pretendemos sair da universidade agora nesses próximos meses, estarmos aptos a realizar uma boa oftalmoscopia direta, nos possibilita ter o controle, né, ter a conduta adequada frente a situações até emergenciais. Muitas das vezes o paciente chega com alguma emergência hipertensiva, a gente faz o fundo de olho dele, endoscópico gigantesco, a pressão é elevadíssima, então isso nos dá segurança na nossa conduta. Um paciente diabético, a gente esteja ligando para ele no Iramutan, por exemplo, um paciente que já esteja com diversas manifestações da retinopatia diabética, não, esse paciente deve ir à Boa Vista, esse paciente precisa ver um oftalmologista, esse paciente está com um comprometimento retiniano grave. Então, esse domínio nos dá segurança na nossa conduta. É a certeza de que nós seremos bons médicos, independentemente de onde estivermos, né? Independentemente dos recursos. E como o senhor bem falou, o próprio Dr. Rui também costuma enfatizar, se ele está indo para um plantão em Mucajaí, ele esqueceu o oftalmoscópio dele, ele volta em Boa Vista para buscar o oftalmoscópio, certo? O neurologista, né? Então, nós temos que ter essa prática da oftalmoscopia direta e que é um ato médico de extrema importância na nossa vida e que também pode salvar bastante da vida e da visão do paciente, principalmente. E a Liga de Oftalmologia vem só para somar. A gente espera ampliar cada vez mais a efetividade para a população, porque, como o senhor bem falou, não paga mensalidade, então os nossos serviços na universidade pública devem ser voltados para a população. A gente tem que ter consciência de que uma população, ela paga pelo nosso estudo, né? Nós não pagamos diretamente a mensalidade, mas através dos impostos, cada pessoa está pagando pela nossa formação. Então, nós devemos ser gratos e devemos devolver também à população um bom atendimento a eles. Eles merecem, depois de tudo que eles têm investido em nós. E eu sempre falo para os alunos, tanto aluno de 5º e 6º ano, já para providenciar, nem que seja uma lanterninha, porque eu acredito que, por mais que muitos não tenham uma condição adequada, mas eu acredito que tem como sim. Eu até indico para eles locais onde tem o site que seja mais econômico. Eu acredito também que falta um pouco, muitos, não todos, né? Falta um pouco também de interesse da parte deles, porque muitos imaginam que não vão utilizar. E a gente tem que estar sempre com todos os equipamentos, porque não sabemos em que momento vamos precisar utilizar, né? Então é de extrema importância, os professores também enfatizar isso, porque sempre tem que ter, gente. Isso aí, uma lanterninha, acredito que é de suma importância o aluno ter sempre uma dentro da sua bolsa, né? Não precisa ser aquela sofisticada, igual a do Dr. Rômulo, não, mas sim, uma simplesinha para começar, eu acredito que todos têm que ter, tá? E também a questão das políticas, né? Os gestores, tá? Se eles puderem comprar os materiais adequados para cada consultório, principalmente na atenção primária, também é de importância e de ajuda também, porque os alunos, quando estiver, né, na parte da atenção primária, eles vão saber utilizar isso. Eu utilizei esse material, porque sabendo que tem muitas pessoas que são diabéticas que estão comprometidas com essa complicação de retinopatia. Então, isso aí também, a parte das políticas públicas, dos gestores, seria também muito importante, viu? E todo mundo de parabéns, viu? Todo mundo excelente. Vou fazer só uma consideração com uma palavra que a doutora Camila, um trecho que a doutora Camila citou, quanto à comunicação, né? Muitas das vezes a gente sai da academia muito técnico, né? E o paciente, às vezes a gente fala com o paciente está com a cara de que ele não está entendendo. Não adianta a gente chegar com todas as terminologias, e o mesmo acontece nas referências entre especialidades.
A gente quer ajudar o amigo endocrinologista, o oftalmologista, pretende ajudar o amigo endocrinologista, o cardiologista, o médico da família e comunidade, e chega com todas as classificações específicas pertinentes à oftalmologia e à retinopatia, mas ele não consegue ser claro. Então, a gente não consegue ser claro, às vezes, entre si, e às vezes falha a comunicação com o próprio paciente. Então, daí a importância de a gente ter uma comunicação que seja direcionada de acordo com o nível de instrução do paciente. A gente costumeiramente já viu situações, a gente fala, e o paciente sai entendendo, mas depois volta, não fez nada. O que aconteceu? O paciente não entendeu ou a gente não soube explicar para ele? A gente também tem que ter essa sensibilidade. Tá certo. Faz parte do modelo biomédico, né, Vitor? Que você bem citou essa linguagem muito técnica, então a gente tem que aprender mesmo e melhorar. Agora, Vitor, você sai de cena, né? E a gente vai mandar uma mensagem da nota para o Dr. Rômulo. Tá certo, doutor. O senhor pode mutar, fechar a câmera e desligar o microfone aí. Não, você fechar a sua e você desliga seu microfone. Ave Maria, aí, o pessoal já fica esperando aí. Então, tá certo. Rômulo, eu mandei a nota para ti já, viu? Como que eu faço para mandar a nota para o professor Rômulo? Ou manda ou diz aí a nota agora, já que ele está fora de cena, né? Você pode mandar pelo celular dele. Tu tem o número dele aí, Camila? Não tenho, Raimundo. Pois eu já passei aqui, é o número dele, eu passei para ele, aí você... Ele tá... E, Rômulo, teu microfone está desligado. Ei, ligou agora? Ligou agora? Ligou agora. Ligou. A doutora Camila, quer ter o número para passar a nota. Não, mas pode mandar, pode falar, Camila. Pode falar, Camila. Pode, pode, querida. Olha, para mim a apresentação foi brilhante, enfim, eu li o TCC, esmiucei aqui, tinha pouquíssimos erros de português, enfim. É verdade, eu já anotei aqui para ele rever. Foi numa revisão que ele fez agora recém e houve algum deslize aí. A gente vai rever, professora, com certeza. Acontece, né, professora? A gente sabe. Mas está super bem estudado, aprofundado. Eu gostei muito a relevância do tema, como eu já mencionei. Então, para mim, juntando o TCC com a apresentação, a nota do Vitor é 10. Não tem como ser diferente. O professor Raimundo já deu. Camila, 10, a minha é 10 com louvor. Eu sou suspeito porque eu sou orientador, mas é com louvor porque uma apresentação dessa para um aluno que vai está em formação ainda, já no final, mas com uma segurança tão grande, muito grande, uma naturalidade. Eu disse, ou é endócrino ou é oftalmo, não sei, ou é as duas coisas, na verdade. Camila, ele tem duas opções. Ou ele faz endocrinologia, ou ele faz oftalmologia. A segurança foi muito grande. A colocação, os slides, eu vou dizer uma frase bem simples, que faltou falar para ele, mas os slides, assim, a forma de apresentação fez bem para os olhos. Porque ela estava muito tecnicamente o que precisa para você explanar. E ele só pegou um direcionamento, e o resto você viu que dominava o tema. Então, didática não foi assim, excelente, né? Didática excelente, a voz, a maneira de apresentar, a educação, as comparações, as analogias e o conhecimento, a gente nota que estudou. Embora, eu, assim, volto a falar, sou suspeito porque estou na orientação, mas isso eu cobrei muito dele. Eu disse, você não pode falar de uma coisa que você desconhece, você tem que estudar, você tem que dar base ao trabalho, aceitar com ponderações, como o professor Raimundo perguntou, a senhora também comentou, o professor Edson orientou, e nós vamos ainda fazer uns ajustes para esse trabalho ser publicado, porque também tem importância em saúde pública. É bom que a gente vai falar quando ele estiver no ar, então, aí. Eu vou pedir que ele faça as contas depois dessa. Então, a minha nota foi 10 também, com louvor. Muito bom a apresentação, dominou o tema, os slides excelentes.
Excelente mesmo. O orientador orientou muito bem. Parabéns também. Poxa, muito obrigado. Eu fico muito honrado de você na banca. Peço perdão pela emoção, porque é um garoto que eu praticamente vi nascer. É um médico da terra, de RR. Muito bom. Gostei muito e só agradecimento mesmo. Dá emoção na gente, esse garoto. Faço minhas suas palavras. Eu também estou emocionada. E, enfim, eu queria fazer minhas considerações finais, mas eu posso esperar mais um pouco. Depois da nota, de frente. A nota, vamos passar para dar o som para ele, né? Sim. Oriente o som para ligar o som dele, que já ligou eu quero que o professor Raimundo, com essa voz de FM, dê a nota para o doutor Vitor. Vitor, sua nota foi igual a nota da Mangueira, viu? Foi 10 com excelência, viu? Muito bom, tá? Excelente trabalho, parabéns, tá? 10 parabéns. com louvor, viu, professor Raimundo? Louvor. 10 com louvor. Sem comentário, só a doutora Camila que quer fazer umas considerações aí, mas quanto o restante, excelente trabalho, siga sempre assim, você já positivou o CRM, fique sabendo que é uma responsabilidade muito grande, não é só ser médico, e sim a responsabilidade que tem com o paciente, lembrar que a relação médico-paciente sempre existiu e vai existir, e a gente tem que também fomentar ela a cada momento para que, é o que eu sempre falo, quanto mais você ajuda o paciente, você vai diminuir o hospital cheio, você vai diminuir fila e trabalho também para outros, porque se ele vai na atenção básica, não é atendido como deve ou como deve, ele vai procurar um hospital, vai para uma fila, vai mandar ele para o especialista que já está com um número elevado lá, vai demorar a ser atendido e praticamente o serviço de base não vai servir, né? Então, sempre lembrar desse detalhe, tá? Orientação, a gente sabe que o povo é meio mal educado mesmo, né? Então, a gente sempre... A educação, ela é continuada e é plena, sempre, na vida de todos, tá, pessoal? Professora Camila, comentários da professora Camila. Olha, primeiro eu queria agradecer o convite para participar dessa banca. Eu tenho muito carinho pela UFRR, por Roraima, pelos alunos, pelos professores. Eu só tenho boas lembranças do período que eu morei aí. Então, de verdade, eu fiquei muito honrada e muito feliz de participar com vocês, de ser o TCC do Vitor, que é um excelente aluno, de ser a banca, né, do professor Rômulo como orientador também, a quem eu tenho muito respeito e admiração, e aos meus colegas Raimundo e o professor Edson também. Então, minha nota foi 10. Queria dizer que todos os momentos que eu cruzei com o Vitor durante a graduação, fosse no módulo de metabolismo, nos ambulatórios, nos tutoriais, sempre foram de aprendizado mútuo. Então, o Vitor é o tipo de aluno que ele ensina o professor. Essa troca com ele é sempre muito, muito importante, muito grande, seja pelas dúvidas que sempre são diferenciadas, pelo aprofundamento do estudo. Então, é um aluno que estuda, e também pelo olhar diferenciado para o paciente. Então, o Vitor, ele vai ser um médico humanizado, ele é o protótipo do aluno, do médico, que olha o paciente com um olhar que a gente fala, né, biopsicossocial. Então, ele olha o paciente como um todo. Então, eu fico muito feliz de ter participado pelo menos um pouco da sua trajetória, Vitor, e eu tenho certeza que ela vai ser de muito sucesso e que a sua prática clínica vai ser sempre de muita atualização e de muita humanização. Então, meus parabéns, você brilhou e eu fico muito feliz da gente ter cruzado, viu, o seu momento estudantil. Parabéns, tá bom? Nossa, obrigado. Doutor Vitor, eu faço as palavras da doutora Camila como minhas, peço permissão a ela. Tudo que ela disse, eu já te falei durante o trabalho e durante o tempo que a gente te acompanha. Você é tudo isso. Nós não estamos falando nada com demagogia, inventando coisa, invencionice, nada disso. É do coração que nós estamos dizendo. Você tem essa formação porque você tem uma formação em casa também, com seus pais. Agora, eu queria que você fizesse... A sua nota foi 10 com louvor, no total, e eu queria que você fizesse os seus comentários finais. Agradeço a sua família maravilhosa, agradeço seus amigos que estão aqui, stand-by,
estão online com a gente. Eu agradeço também todos os colegas que estão conosco, mas eu queria que você, agora as palavras são suas. Doutor Rômulo, eu só tenho a agradecer, agradeço primeiramente a Deus, como eu coloquei nos meus agradecimentos, pelo Na Vida, a própria universidade que me ajudou nesse estudo, com a permissão, a toda a equipe clínica dos oculistas associados no momento de estágio que eu passei, aos colegas endocrinologistas, a doutora Camila, que me ensinou bastante, me aprimorou, lapidou a minha parte médica, mas também como ser humano, em todos os momentos que eu pude cruzar com ela, isso que ela falou é de muita verdade. É uma pessoa que emana luz. Ela usa sempre esse jargão dela de brilhou, mas mal ela sabe que ela quem emana um brilho muito bom e uma energia muito positiva para todos que estão ali ao redor dela, ao Dr. Edson, ao Dr. Raimundo, a todos os médicos de família e comunidade, que a gente acha que o pessoal costuma dizer, o médico de posto tem que saber um pouco de tudo. Só que, na verdade, a gente precisa saber muito de muito, né? Precisa saber muito de tudo. Né? A própria Liga que me ensinou bastante, a minha família que me atura, minha mãe, meu pai, meus irmãos, estão sempre me apoiando nos vários permeios acadêmicos que eu fiz, do curso de Direito, de Música, até aterrissar aqui na Medicina, aos meus amigos e parceiros de internato, que estão sempre na labuta diária com a gente, e também ao senhor Dr. Rômulo, que é um espelho. Né? Tenho o senhor como um norte, a sua conduta, a sua humanidade. Para mim, se um dia eu for 10% do grande médico que o senhor né, eu já alcancei o ápice da minha carreira médica. Então, espero que, iluminado pelo senhor, cheguemos aí juntos ao caminho da oftalmologia. Agradecer todos os momentos compartilhados e todos os ensinamentos que o senhor sempre me passa. E muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui presentes hoje nessa defesa desse meu TCC, agora finalmente aprovado. Então, Vitor, verdade. Vitor, eu queria agradecer, então, finalmente a todos os componentes da banca, a todos os colegas que estão nos ouvindo e participaram também assistindo o teu trabalho. Obrigado pelas tuas palavras carinhosas. Eu só faço uma réplica que aprendi em Direito Médico, e essa réplica, e gostaria de te dizer que eu mais aprendi do que ensinei. Então, eu só tenho que te agradecer. Obrigado. E obrigado a todos, então. Pedi que se pudesse aí, doutor Rômulo, para o senhor ligar a câmera, não sei se o doutor Raimundo está escutando, a doutora Camila, preparar um sorriso bacana, para todo mundo ligar aí, para tirarem se puder tirar um print aí, o pessoal que está no celular e tal, vou tirar. A câmera está ligada. Vamos printar, né? Isso, ajeitar aqui. Pode deixar que o pessoal print, eu mando para o senhor, só ajeitar aqui. Então tá ok. E ajeitem aí também, centralizar bem na decoração da mamãe. Queria agradecer o sorriso do professor Edson, que a gente já se conhece há muito tempo. O professor Raimundo também, com essa voz de FM dele, essa eloquência, esse carinho que ele tem. A professora Camila dispensa comentários, porque ainda bem que eu não sou ciumento assim com o aluno, porque senão, a doutora Camila faz isso, ela examina os pés do paciente, ela diz como é que enxuga. Então, não tenho ciúme da doutora Camila, da professora Camila. Eu amo a professora Camila, professor Edson, professor Raimundo. Obrigada. Muito obrigada. E realmente foi uma apresentação cheia de luz, e quando tem luz, só pode brilhar. Isso é verdade. Então, vamos para a foto agora. Bora para a foto. Vamos dar a foto. Vai todo mundo dar o sorriso aí. O pessoal já printou aí, com certeza. Obrigado, viu, doutores? Obrigado, doutora Camila, doutor Raimundo, doutor Edson. Forte abraço. Beijo no coração de todo mundo. Um beijo para vocês. Tudo de bom, viu? Rômulo, depois eu preciso falar contigo. Tá certo, copiei.